Vamos lá então, juntos aqui com o Dr. Fernando Gomes, começando mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode sempre participar, não existe pergunta boba neste quadro. Se você tiver a dúvida, vai lá no Twitter, deixa a sua pergunta, a sua questão e marca a gente. Hashtag Correspondente Médico. Dr. Fernando, bem-vindo. A gente adora, né, responder para todos eles as questões que são muito importantes, né? Sempre, muitas vezes a sua pergunta pode ser a pergunta de outra pessoa. Eu já quero começar aqui trazendo uma provocação, fazendo uma pergunta para você. Depressão e ansiedade são duas palavrinhas, dois assuntos com os quais você tem convivido, alguém da sua família ou você mesmo? O nosso primeiro assunto é justamente para analisar a saúde mental das pessoas neste período de pandemia. E temos um estudo aqui para destacar para vocês. Algumas informações já aparecem aqui na tela enquanto eu vou fazendo a tradução e depois a gente repercute com o Dr. Fernando Gomes. Muito bem, um estudo da USP que mostrou que a chegada do coronavírus não piorou a situação da saúde mental do brasileiro. Essa pesquisa analisou mais de 2.100 voluntários entre 50 e 80 anos de idade em São Paulo e foram analisados, como você tem percebido aí, 3 períodos. O primeiro vai entre o mês de maio e julho do ano passado, o segundo, julho e setembro, e o último entre outubro e dezembro. Nas análises, os transtornos mentais oscilaram entre 23,5% para 21%. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, o primeiro que eu trago para vocês. O segundo, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade caiu de 14% para 8%. Já a depressão também caiu, ó, que foi de 3,3% para 2,8%. De acordo com cientistas que conduziram essa pesquisa, o que pode ter acontecido é o chamado efeito teto. Isso significa que a existência de transtornos já é tão alta que não tem mais como aumentar. Então, doutor, a gente poderia observar isso aqui pelo aspecto de, puxa, que bom que diminuiu. Mas os pesquisadores disseram que esse efeito teto é que já estamos tão mal ou tão alto que não tem mais como subir. De uma forma tradicional, infelizmente tradicional, a gente tem principalmente a grande metrópole São Paulo como uma campeã em prevalência e incidência de depressão e ansiedade, principalmente quando a gente compara com outras grandes metrópoles do globo. Então, provavelmente o que a gente observa nesse estudo é que, como a prevalência já é tão grande, mesmo com o advento do coronavírus, de toda a questão que envolve a pandemia, e aqui a gente fala de medida não farmacológica, como o distanciamento social, todas as restrições, preocupação mesmo com a doença e com familiares que possam ter ficado doente, morrido e coisas assim, não conseguiu, de uma maneira substancial, interferir na estatística. A gente tem aqui o número, então, de pessoas envolvidas nesse estudo. Vocês estão vendo aqui mais de 2.100 entre 50 e 80 anos. Doutor, nessa faixa etária entre 50 e 80 anos, é possível que nós tenhamos mais casos de oscilações emocionais, uma depressão, como a gente já citou, que é o caso da terceira idade, ou quando a gente fala de transtorno mental, ele pode acometer qualquer pessoa, em qualquer faixa etária? Ele pode acometer qualquer pessoa, Elisa, porque a gente tem, na verdade, interferências genéticas que podem, então, predispor a pessoa a ser uma ter ansiedade, depressão e outros distúrbios mentais, transtornos mentais, mas também a interferência do próprio meio ambiente. E isso não tem muito como a gente analisar, porque você imagina as crianças que ficam dentro de casa e convivem com pais que estão ansiosos ou deprimidos, elas também vão ter um impacto considerável, de uma forma diferente. Da mesma maneira que um idoso ou até mesmo uma pessoa, um adulto jovem que esteja ainda de forma ativa trabalhando. Doutor, a convivência pode causar mais depressão ou ansiedade do que a questão genética? Então, se eu convivo com uma pessoa que é naturalmente ansiosa, ela é mais agitada que o normal, é possível que comportamentalmente eu acabe me influenciando ou isso não tem muita ligação? É quase impossível, Elisa, a gente conseguir separar essas duas influências e trazer essa resposta. O que a gente sabe é que pais que são ansiosos ou deprimidos têm uma tendência maior a ter filhos que tenham a mesma manifestação clínica. Mesmo que você tenha filhos que estejam sendo criados em outra situação, e muitas vezes, quando você pega trabalhos que avaliam crianças que são frutos de pais que se divorciaram, você consegue perceber esse tipo de problema também. Agora, sem sombra de dúvida, uma pessoa que convive junto com outra, que tem um transtorno mental e tem características que puxam para aquela forma de lidar com a situação, acaba, na verdade, tendo uma brecha maior. Tem que oferecer ajuda, né?
para tentar mudar esse astral e, evidentemente, procurar ajuda médica, né? Porque a gente sabe que não é bobeira, não é corpo mole, depressão é coisa séria. Agora, também pode existir uma coisa interessante. A partir do momento que, desde o começo da pandemia, nós percebemos que o problema não era só biológico relacionado ao vírus, mas também é toda a questão da saúde mental, que seria um problema maior, e isso já estava sendo discutido desde o início da própria pandemia, você pode imaginar que as pessoas também ficaram mais alerta, tiveram a chance também de procurar mais profissionais, mesmo que seja da forma online, e inclusive diagnosticar e tratar de uma forma mais precoce e precisa. Porque você imagina, está todo mundo falando sobre isso, mesmo ano passado, quando essa pesquisa foi feita. Então, talvez também a gente veja aí uns números diferentes influenciados por um efeito colateral, entre aspas, benéfico nessa situação. Preocupação coletiva de todos nós, né? Próximo assunto que a gente traz, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Você já ouviu falar? Conhece alguém diagnosticado dessa maneira? E mais, qual o efeito disso quando a gente observa as crianças? Nós temos aqui algumas informações a respeito do nosso cérebro e as reações que nós podemos ter. E por que a gente está trazendo esse assunto? Porque uma pesquisa de uma universidade na Rússia mostrou que as crianças que fazem exercícios de yoga e respiração têm uma redução nos sintomas do transtorno. Sintomas do transtorno, doutor, quais são esses sintomas? A gente sabe, Elisa, que cerca de 3 a 5% da população, e aqui eu estou falando da faixa etária pediátrica, pode apresentar déficit de atenção e até mesmo com hiperatividade. Porque existe aí uma diferença, né? A pessoa pode ter alteração da atenção sem, na verdade, não ter uma psicomotricidade muito exacerbada. Mas, em alguns casos, isso aparece. Porque a gente tem um descontrole na região mais anterior do cérebro, o córtex pré-frontal, e também uma outra estrutura chamada sistema reticular, que faz com que a gente fique atento aos elementos novos que surgem no meio ambiente. Sintomas típicos envolvem agressividade, hiperatividade, então a gente fala de movimentos motores propriamente dito, aquela criança que não para quieto em nenhum lugar, inquietação, irritabilidade, alteração de memória, principalmente de curto prazo, e ansiedade. Quando você pega pessoas com essa característica, tendo o diagnóstico ou não, e submete a exercícios como, por exemplo, yoga e meditação, principalmente prestando atenção na respiração, você foca o indivíduo no aqui e no agora. E com isso, a gente sabe que tem um impacto, inclusive, no crescimento da córtex cerebral. A gente já tem trabalho mostrando isso, que pessoas que fazem meditação, depois de um determinado período, que não é um período muito longo, são questão de semanas, já tem uma alteração cerebral propriamente dita que é benéfica, abrandando esse tipo de sintomas. Pois é, doutor, o que a gente está repercutindo aqui é uma pesquisa, então, feita na Rússia, dizendo que as crianças que fazem exercícios de yoga e respiração têm uma redução no sintoma dos transtornos. Só que para o pai e para a mãe conseguir identificar que existe um déficit de atenção, que pode ainda incluir a hiperatividade, acaba sendo um desafio, doutor, porque tem muitos pais que pensam, a criança é agitada mesmo, isso é normal, toda criança é assim, que bobeira, agora vai ficar dando nome para agitação de criança. Tem que saber dividir, né? Tem que saber dividir e existe um desafio, viu, Elisa? Se pai e mãe não prestam atenção nos próprios filhos, já começa aí uma dificuldade muito grande de se fazer o diagnóstico. O passo seguinte é, na verdade, o olhar de um profissional que consegue identificar e separar o joio do trigo. Porque muitas vezes existem sintomas que são de ansiedade e depressão e são transtornos mentais de um tipo e não tem nada a ver com hiperatividade ou então com déficit de atenção propriamente dito. Então, isso requer um diagnóstico preciso, precisa da ajuda de um profissional. Muitas vezes o tratamento ele não é nem farmacológico, você pode trabalhar com neuropsicologia e a gente percebe que se você coloca uma criança numa terapia ou então até mesmo para desenvolver exercícios como yoga e meditação, o impacto ele acaba sendo positivo. Agora é lógico, né? Não adianta mandar a criança fazer isso. A gente sabe que todo o ecossistema, entre aspas, da própria casa, o ambiente da própria casa, acaba favorecendo isso. E nós sabemos que o reforço negativo, e aqui eu estou falando de colocar limites de uma forma muito austera, brigas, tom de voz mais alto para tentar educar, muitas vezes acaba tendo um impacto negativo, porque gera uma ansiedade, gera um ambiente que muitas vezes ele é desconfortável, tanto para o adulto como para a criança. Então, ao contrário disso, o reforço positivo, o tratamento amoroso, o reconhecimento de técnicas como essa, acaba sendo uma porta para você lidar melhor com essa situação. Você passa por isso na sua casa? Quer deixar sua mensagem? #correspondente médico. Vai lá no Twitter, que a gente adora receber a sua participação. E por falar nas participações, a gente tem algumas aqui no telão. Perguntas, hein, para o doutor Fernando Gomes. São as dúvidas que vão chegando. Vejamos então a primeira. Quem mandou para a gente? Dirley Rocha. Sou diabético e tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele colocou ali que foi a da AstraZeneca. Só estarei imunizado após a segunda dose, doutor?
Olha só, Dirley mandou uma pergunta interessante. Na verdade, tanto faz se você tem comorbidade ou não, e aqui citou o diabetes. O sistema de vacinação, ele tem a sua eficácia comprovada a partir do momento que você cumpre o que cientificamente a gente já sabe. Então, você precisa tomar as 2 doses. E mesmo assim, tem aquela variação que a gente pode imaginar que acaba acontecendo para cada indivíduo. Então, sem sombra de dúvida, já tomou a primeira dose, você já começou a trabalhar com o seu sistema imunológico, tanto faz se você tem depressão, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, problema de tireoide, qualquer coisa. Após a segunda dose, seu sistema imunológico então vai ser convidado a produzir anticorpos e desenvolver imunidade celular. Então, o que eu oriento, tome a segunda dose e desejo muito boa sorte para que você esteja imunizado contra o coronavírus. Isso aí, que tenhamos muita saúde, é o que queremos demais aos montes, né, gente? Mais uma pergunta que vem aqui em nosso telão e a participação que chega agora do Vale do Paraíba, cidade de Jacareí, interior aqui do estado de São Paulo. Felipe Souza, quando uma pessoa toma a primeira dose da vacina e deixa de tomar a segunda, essa primeira dose perde o efeito, doutor? Vamos fazer um paralelo, Elisa, que eu acho que fica mais simples para a gente entender. Uma pessoa vai na academia e faz um exercício, um treino de força, que consiste em séries de repetições. Se ela vai lá e faz só uma série, ela vai ter trabalhado o seu músculo. Mas se ela deseja que esse músculo venha a se desenvolver de uma forma mais hábil, já existem trabalhos científicos mostrando que é necessário a repetição. O sistema imunológico funciona de uma forma diferente. Então, se você só tomar a primeira dose, alguma coisa vai acontecer no seu sistema imunológico. Não vai perder o efeito, mas não vai ter todo o efeito desejado, segundo o que a própria ciência já provou, que você precisa sim tomar a segunda dose. Então, a pessoa que, de repente, atrasar essa segunda dose e ficar na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Acho que é melhor eu nem ir, já que eu atrasei. Não, né, doutor? Tem de comparecer e voltar mesmo com atraso. Tomou a primeira dose, toma a segunda, mesmo que esse intervalo ele não seja aquele ideal. Felipe Souza, obrigada, viu, Felipe, pela sua participação aqui em nosso quadro. Próximo assunto, vou te fazer mais uma pergunta. Gostamos de fazer perguntas por aqui. Quando você dorme, você já parou para pensar quantas horas você dorme? Se é sempre menos daquilo que você acha que deveria? Ou consegue dormir legal, o tempo perfeito aí para sua boa noite de sono? Cuidado com o seu tempo na cama dormindo, viu? Porque uma nova pesquisa da Universidade de Edimburgo, na Escócia, mostrou os efeitos a longo prazo de poucas horas de sono. Temos aqui mais algumas informações. Esse estudo acompanhou 8.000 pessoas por 25 anos. Olha só o tanto de tempo, hein? E mostrou que aquelas que dormiam, em média, 6 horas ou menos por dia, têm uma chance 30% maior de desenvolver quadros de demência. Doutor Fernando Gomes, sempre que a gente fala aqui de demência, muita gente pergunta assim, tem algo que eu posso fazer para evitar ter esse tipo de doença, esse tipo de problema? Já estamos vendo aqui que o sono é um exemplo, né? Sim, o sono ele é algo extremamente importante porque ele representa, em média, cerca de 30% de toda a nossa vida, de toda a nossa experiência. Se você mais ou menos levar em consideração que o que se fala é que as pessoas deveriam dormir cerca de 8 horas por noite, aproximadamente. Mas na prática a gente sabe que bebês dormem muito mais do que idosos e conforme o tempo passa o ser humano tende a dormir menos horas de sono. E existe muita coisa escondida atrás de uma noite de sono mal dormida. Ela pode ser sintoma de uma ansiedade, de uma depressão, pode ser uma insônia mesmo por uma parassonia, que são alterações outras do sono, que requer, obviamente, uma investigação apropriada, um diagnóstico preciso e um tratamento que seja adequado. Por quê? Trabalho como esse é um trabalho robusto, observacional, 25 anos, uma população grande. Muito tempo. Traz informação importante. O que isso quer dizer? A gente sabe que não é só a quantidade de sono que acaba influenciando. Isso a ciência já provou. A qualidade do sono propriamente dito, a arquitetura do próprio sono, como ele é organizado, é importante, porque durante esse período existe toda a organização da memória, a edição das nossas experiências durante o dia e a própria lavagem cerebral em termos de retirada de neurotoxinas. Porém, quando esse tempo é mais curto, esse trabalho aqui mostra que existe uma associação com o risco de demência. Portanto, fica atento, porque se você está dormindo menos do que isso, principalmente depois dos 50 anos de idade, procurar um profissional, porque talvez você tenha aí um risco aumentado que pode ser contornado. A gente tem de dormir bem mesmo, né? Não tem jeito, deitar, ter prazer e acordar descansado, isso é bastante importante. E com essa mensagem nós encerramos o nosso correspondente médico, já lhe desejando, doutor Fernando Gomes, uma boa noite de sono, quando ela chegar. Para todos nós, né, Elisa? É isso aí. Muito bem, chegou ao fim mais um correspondente médico.